nosso líder. Que a Ellen fez aqui, o pai faria. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aqui hoje? Você está feliz? Irmãos, a minha vontade é trazer você aqui em cima, para você ter a visão que eu estou tendo aqui. Quem está aqui na frente, dá uma olhadinha. Está lindo demais a igreja, linda, linda. Está mais linda ainda porque tem a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Quem crê que Deus tem uma palavra para você aqui hoje? Você crê? Então, sem mais delongas, abra sua Bíblia no livro que nos escreveu o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 14. Hoje eu vim para adorar o Senhor, vim para festejar, para celebrar a ceia. Quando eu vi o Rômulo ali, eu falei, poxa, o Rômulo podia pregar. Mas não foi combinado, e eu quero agradecer ao pastor por esse privilégio e essa responsabilidade de estar aqui. São 28 anos pregando, mas a atenção é a mesma, muda muita coisa. E você vê uma igreja tão linda, tão repleta, com tantas pessoas de Deus, só aumenta a responsabilidade, mas eu creio que Deus tem algo para nós aqui hoje. Nós vamos ler a história de uma mulher que você conhece. Talvez algumas dezenas de pregações ao longo da tua trajetória cristã, você já ouviu sobre essa mulher. Ela é tão conhecida que quem mandou torná-la conhecida foi o próprio Jesus. Jesus disse que no dia 20 de fevereiro de 2022, alguém falaria dessa mulher. Quer ver o que está escrito? Marcos 14, abra sua Bíblia por gentileza. Versículo de número 3. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Pode se assentar. A gente está diante de um texto extremamente conhecido. O versículo 1 fala que 2 dias antes da Páscoa, as autoridades romanas já estavam mancomunadas entre si para prender Jesus e para matar a Jesus. O interessante é dizer que em Mateus capítulo 26, onde tem o texto paralelo a esse, é o próprio Jesus que diz que ele iria ser preso e crucificado. O que eu entendo já aqui para a gente começar o nosso texto, é que quando os homens pensam que estão no controle de alguma coisa, quando os homens pensam que estão projetando alguma coisa, na verdade, Deus está cumprindo o seu propósito. Para as autoridades romanas foi uma série de ações de ilegalidades, a ponto de julgar Jesus na casa do imperador, a ponto de condenar Jesus à noite. Tudo que a lei romana não permitia, eles fizeram. Mas o que eles não sabiam é que Deus já estava cumprindo um propósito projetado desde a eternidade. Talvez as coisas não acontecem ao nosso jeito, talvez nem tudo é favorável à nossa maneira. Eu quero dizer para você, Deus está no controle de todas as coisas. Quem crê nisso pode dizer amém. E em Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém, pertinho de Jerusalém,
A Bíblia narra uma noite de um jantar. Você não vê nesse texto o nome Maria, mas se você for ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 12, você vai ver que o nome dessa mulher era Maria, mesma Maria, irmã de Marta e a irmã de Lázaro. 3 vezes você tem Maria na Bíblia. Você tem Maria em Lucas capítulo 10, quando ela está prostrada ouvindo a palavra de Jesus. Até uma condenação injusta para Marta, porque Marta reclama de Maria que não estava ajudando a ela nos seus afazeres. E Jesus diz que era para ela deixar Maria em paz, porque Maria tinha escolhido a melhor parte. Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus. A segunda vez que aparece Maria na Bíblia, está no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 11, onde Maria está chorando a morte do seu irmão Lázaro. E a terceira vez que aparece Maria na Bíblia, Maria está adorando a Jesus, derramando um vaso, quebrando um vaso, derramando um perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus. Então você vê Maria aprendendo, você vê Maria chorando e você vê Maria adorando. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: Maria foi uma mulher inesquecível. Algumas atitudes de Maria, eu vou ser bem breve, bem sintético, fazem com que eu e você venhamos até mesmo a repensar algumas atitudes nossas, e este culto de ceia, ele é propício para isso. Porque quando inspirado por Deus, o apóstolo Paulo escreve a sua epístola à igreja de Corinto, ele diz que o homem deveria fazer uma análise de si mesmo. Ou seja, fazer uma autoavaliação de si mesmo antes de participar do pão e do cálice do Senhor. E as atitudes que nós vemos na vida de Maria aqui, elas são impressionantes. E eu quero compartilhar com vocês, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, porque você veio aqui para ouvir a voz do Senhor, amém? Amém? Primeira coisa que eu acho interessante aqui, que os 3 textos que falam sobre esse ato de Maria, falam que Simão era leproso. E a pergunta para quem conhece um mínimo de Bíblia: Simão estava leproso naquele jantar? Sim ou não? Sim ou não? Quem me ajuda? É claro que não. Se Simão estivesse leproso, ele não estaria ali. A lepra nos tempos da Bíblia é uma doença condenatória e exclusória. Existiam inclusive acampamentos de leprosos nas entradas da cidade. Só que a maneira como Marcos narra, como Mateus narra e como João narra, revela muito como que a humanidade é. Revela muito como que nós somos. Sabe o que nós somos especialistas em fazer? Nós rotulamos as pessoas. Nós criamos o que eu chamo de tatuagem existencial nas pessoas. O que é isso? A gente pega uma coisa do passado e carrega a vida inteira apontando sobre o passado daquela pessoa. Simão já não era mais leproso, mas o fato dele ter sido leproso, ele ficou apelidado, ele ficou manchado, ele ficou marcado, porque o texto que você lê no versículo 3 diz: assentado à mesa em casa de Simão o leproso. Mas eu falo para você que nessa noite, pela autoridade do Espírito, nós temos que ter uma capacidade de esquecer aquilo que passou, porque o nosso Deus é aquele que transforma, é aquele que renova, é aquele que modifica, é aquele que faz com que as pessoas aprendam com os seus erros e sejam uma nova criatura em Cristo Jesus. É tempo da igreja perdoar, é tempo da igreja amar mais, é tempo da igreja apontar menos, porque nós olhamos para a pessoa e lembramos de algo que ela fez no passado e fica aquela marca, fica aquele apontamento. Só que o nosso Jesus, ele não é assim, ele trata as pessoas como ele vê hoje. Se você errou no passado, quem sabe até mesmo esse mês de fevereiro, algo que está aqui apontando sobre a sua mente, eu quero dizer para você, você pode nessa noite pedir perdão pela sua falha, pedir perdão pelo seu pecado, participar do corpo e do sangue de Jesus, porque você não é mais aquilo que outrora você foi. Você está lavado e remido no sangue do Cordeiro. Quem está lavado aqui nessa noite, levante a sua mão, dê um glória a Deus, é no banco onde você está.
A gente olha para o passado das pessoas, e o passado, para muita gente, priva alguém de oportunidade. Porque a gente tem algo dentro de nós que diz assim: mas o que ele fez? Mas o que ela fez? Toda vez que alguém falar isso para você, é tempo de você dizer: e o que Jesus fez? Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, irmão. Olhe para frente, dê oportunidade a quem precisa se regenerar, aposte em quem caiu que vai se levantar, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que vê a intenção do coração, e a palavra diz, segundo o salmista, que 7 vezes cairá o justo e o Senhor o levantará. Deixa eu perguntar, quem está de pé aqui nessa noite? Você está de pé, você já caiu? Deus está apostando em você. Então você tem que aprender que quem vai dar a palavra final é Deus, não é você. Não é tempo de apontar, é tempo de viver o novo. E diz o texto, para a gente ganhar tempo, que uma mulher trazia um vaso de alabastro. Eu acho que eu disse aqui uma vez, numa leitura introdutória, que alabastro era um tipo de uma mármore mais maleável. Esse vasinho, ele era um vasinho, segundo os estudiosos, de 12 a 15 centímetros de altura. Ele tinha uma boca mais fininha, que era fechada para o perfume não sair, ele ia abrindo. Diz a tradição judaica que muitas mulheres adquiriam esse vaso na faixa dos 10 a 12 anos de idade. E ali eles começavam a comprar o nardo, porque nardo era uma planta lá do Himalaia, próxima à Índia, muito caro. Tanto que o texto diz que Judas, que Marcos não revela, mas que João revela, que foi Judas que era o tesoureiro. Inclusive João diz que Judas já estava com a bolsa, ou seja, com a mochila da tesouraria. Judas diz assim: dava para vender por 300 dinheiros. Cada dinheiro equivalia a um dia de trabalho. Eu estava pesquisando o presbítero Mário. Segundo o DIEESE, que é um órgão que estuda a renda do brasileiro, a renda média de todos os brasileiros é R$ 2.566. Que tem gente que ganha 1 milhão, mas tem gente que ganha salário mínimo. Então, se somar todos os 120 ou 130 milhões de brasileiros na idade e na faixa de estar no seu trabalho, o salário médio de um brasileiro é R$ 2.566. Essa mulher estava com um vasinho de perfume, que valia o equivalente a 12 meses de salário, 300 dias trabalhados. Era mais de 30 mil reais, traduzindo para o dinheiro de hoje, se fosse aqui em real. E qual foi a atitude dela quando ela encontra com Jesus? Olha, o texto diz: com unguento de nardo puro, de muito preço, e ela quebrou o vaso, lhe derramou sobre a sua cabeça. Sabe o primeiro segredo que fez essa mulher chamada Maria ser uma mulher inesquecível, extraordinária? E eu e você estamos aprendendo aqui hoje: desapego às coisas materiais. Se tivesse uma coisa que talvez, se Jesus viesse hoje, no ano de 2022, e Jesus ensinasse a igreja de Cristo hoje, seria essa: nós estamos agarrados demais àquilo que a gente acha que tem. Eu sei que você já ouviu algumas pregações sobre isso, mas a verdade é que nós estamos muito mais preocupados em ter do que ser. E quando eu falo em apego, eu não estou falando em descuido. Então deixa para lá agora, não vou mais cuidar da minha casa, não vou mais limpar o meu carro, não vou mais guardar um dinheiro para uma emergência na poupança, eu não vou mais fazer isso, porque eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que foi o que Jesus disse lá no evangelho dele, segundo Mateus, no capítulo 6. Não é isso que eu estou a dizer para você. Eu estou a dizer para você que entre alguma coisa muito valiosa e entre Jesus, você tem que escolher Jesus, porque é Ele que vai te dar vida eterna. Foi o próprio Jesus que disse em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20: não ajuntais tesouro na terra, aonde as traças e o ferrugem consomem, e aonde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro nos céus, aonde a traça e
e o ferrugem não pode consumir, e os ladrões não podem minar e roubar. Jesus falou, a prioridade tem que ser o reino dele. Me lembro de Abraão e Ló, lá em Gênesis capítulo 13, quando há um conflito entre os pastores que cuidavam do rebanho de Ló, com os pastores que cuidavam do rebanho de Abraão, e de repente Abraão, para não conflitar com o seu sobrinho, diz assim para ele, olha, você pode escolher, se você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda, se você quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se Abraão tivesse aqui hoje, talvez Abraão diria assim, para mim não faz a diferença o lugar em que vou estar, o que faz a diferença é quem vai estar comigo, porque aonde que eu for, tem uma promessa que a bênção vai me seguir. Deixa eu perguntar, quem está comigo nessa noite aqui, quem crê que a bênção vai atrás de você, aonde você for, se você tem a promessa de Deus, talvez você não tenha um patrimônio muito elevado, talvez você não tenha algo muito forte para a sociedade, mas você tem o seu nome escrito no livro da vida. Quem tem esse nome glorioso escrito no livro da vida aqui nessa noite? Nós agarramos demais nas coisas. Tem gente que não vai na igreja porque tem que limpar a casa, tem gente que não vai à igreja porque o carro vai andar na chuva. Maria ensinou, entre o vaso de alabastro com o perfume e entre adorar Jesus, eu fico com Jesus. Oh meu Deus, eu não estou falando para você quebrar nada de valor hoje. Talvez você tenha um relógio bonito aí, um celular, um iPhone daquele 13 Pro Max. Vou quebrar, não é isso que eu estou falando. Estou falando em quebrar o seu eu, quebrar o seu cansaço, quebrar o seu sono, quebrar o seu desânimo, quebrar a sua frieza espiritual e apresentar o seu melhor para o Senhor, porque eu sou curioso, quero perguntar, quem veio apresentar o melhor para o Senhor aqui nessa noite? Você sabia, irmão, eu tenho que falar porque o Espírito me incomoda, que tem gente que tem dificuldade até para levantar a mão para Jesus. Quando um dia eu me perguntei para um pastor, falei, pastor, por que a gente levanta tanta mão na igreja? Até às vezes o ministério de louvor pede, levante a sua mão, irmão. Quando você levanta a sua mão, você está se rendendo àquele que é maior do que você, aquele que sustenta a sua vida. Você está dizendo, o Senhor é o dono de todas as coisas, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, e conforme a palavra dita aqui hoje, Ele está procurando adoradores. Tem adorador aqui hoje? Tem adorador? Tem alguém que consegue levantar a mão? Tem alguém que consegue levantar a mão e dar um glória a Deus? Tem alguém que consegue levantar a mão e dar um aleluia aí no banco onde você está? Tem gente que parece que para adorar é um peso, é um fardo, precisa do pregador ficar, vamos, pelo amor de Deus, irmão, quebra o vaso aqui nessa noite, quebra o que você tem de mais precioso, quebra a tua vaidade, quebra o que o irmão vai achar, mas se eu der um glória, ele vai falar, irmão, deixa ele falar. Jesus de Nazaré está aqui hoje, através do Espírito de Deus. Quem trouxe alguma coisa para oferecer para ele? Quem trouxe? Oh meu Deus, estou sentindo a presença dele. Tem gente oferecendo alguma coisa para ele, tem gente oferecendo glória, tem gente oferecendo louvor, tem gente oferecendo algo para ele. Desapego às coisas materiais. A segunda coisa que a mulher tinha era uma gratidão incomum. Porque toda vez que Maria vinha a Jesus depois do seu irmão ressuscitado, ela lembrava que se não fosse Jesus, a família dela não estava completa. Eu acho que a minha última pregação, a primeira esse ano aqui na igreja, foi sobre gratidão. Alguém deve lembrar. Irmão, se tem uma coisa que te aproxima de Deus, não é o seu barulho. Você sabia disso? Se tem uma coisa que se aproxima de Deus, não é o seu conhecimento. Se tem uma coisa que te aproxima de Deus além da adoração, é a sua gratidão. Porque nós vivemos uma geração de ingratos, que não era para você estar aqui hoje, mas Jesus te deu uma segunda chance, e você está aqui hoje, e parece que você está lutando com o seu braço, mas você precisa aprender uma coisa: se você tem alguma coisa que te permite subir essa escada aqui hoje, se você tem alguma coisa que te permite sair da sua casa hoje, foi a mão de Deus sobre você, e Deus está dizendo: cadê a sua gratidão?
Vou perguntar aqui, eu já estou encerrando, aguenta aí. Alguma coisa, algum motivo você tem para agradecer a Jesus aqui hoje? Ah, pastor, mas eu estou endividado, eu estou com a saúde debilitada, eu não entendo o que é gratidão, o que eu vou agradecer, irmão? O salmista disse no Salmo 116, versículo 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito, irmão? Por isso que eu levanto a mão, por isso que eu dou glória a Deus, por isso que eu fico em pé na hora da adoração. Deus tem feito benefício por mim. Vou perguntar de novo: quem tem recebido algum benefício do Senhor aqui? Eu estava lendo ontem uma história linda da Bíblia. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel, começa a confiar muito no seu exército e toma uma decisão. Qual foi a decisão de Davi? Ele resolve contar os seus soldados. Está no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24. Depois você lê em casa. Davi chama Joabe, o chefe do teu exército, e fala assim: vamos contar os homens. Sabe quanto tempo que eles demoraram para contar o exército? 10 meses. 10 meses para contar os homens. E quando Davi e Joabe acabam de contar, Deus não se agradou daquilo. Deus chama Davi e fala assim: você pode escolher uma das pragas sobre Israel, vai acontecer alguma coisa. Ou vai acabar com a plantação, ou vou matar todo mundo. E Davi, no versículo 10 do capítulo 24, diz uma coisa linda. Diz assim: e Davi doeu em seu coração. Porque Davi falou assim: quem errou fui eu, como é que o senhor está castigando o povo? Diz o texto: só naquele dia 70 mil homens de Israel morreram. Já parou para pensar? 3 vezes e meia a população toda de Bom Jardim foi dizimada como um castigo de Deus. Deus chama um profeta e fala assim para Davi: faz um sacrifício em um monte. Tem uma eira de um moço jebuseu chamado Araúna. Eira, para você que não sabe, era uma terra batida, onde eles secavam e batiam os cereais. Vai na eira de Araúna e faz um altar ao Deus de Israel, porque a peste vai cessar. E Davi sobe. Quando ele chega lá, o texto sagrado diz, a partir do versículo 20, que Araúna viu a comitiva real subindo, e ele fica maravilhoso. Ele diz assim: aqui, eu te dou o meu terreno. E Davi diz uma das coisas mais lindas da Bíblia. Segundo o livro de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Davi diz assim: não oferecerei ao Senhor aquilo que não me custe nada. Irmão, isso espiritualmente falando é tremendo demais. Davi falou assim: não tem como eu vir para um culto e não fazer nada que não me custe alguma coisa. Davi falou assim, vou traduzir para a linguagem de 2022. Se eu não suar naquele culto, não valeu a pena o culto. Se eu não subir a escada correndo do culto para estar na igreja, não valeu aquele culto. Se eu não oferecer alguma coisa que me custe uma adoração, que me custe um cansaço, que me custe um desgaste, não valeu a pena. Sabe por quê? Não foi uma demonstração de gratidão. Irmão, quero te convidar nessa noite, fica de pé. Cadê o ministério de louvor? Eu tenho 6 pontos para falar de Maria. Paramos no 2. Não tem problema, não tem problema. Maria aproveitou uma oportunidade incrível. Porque, para a gente ser bem resumido, uma das coisas que Maria fez foi ungir o corpo de Jesus para a sua sepultura. Se você for ler Mateus 28, você vai ver que 2 outras Marias, uma delas chamada Madalena, Maria Madalena, quando Jesus foi sepultado, no dia seguinte, elas foram betumar, ou ungir, ou levar um perfume para o corpo de Jesus.
E a pergunta que eu tenho para te fazer: Jesus estava lá? Quem sabe? O anjo encontrou com Maria. Por que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Irmão, isso aqui tem uma lição espiritual para mim e para você, e eu espero que Deus tenha falado com você. Não deixe para domingo que vem o que você pode fazer hoje. Ah, pastor, mas hoje eu não estou bem. Não estou legal hoje, eu não estou animada hoje. Meu time perdeu, eu estou desanimado, eu estou não sei de quê, eu estou cansado. Irmão, hoje é o dia que o Senhor escolheu para você ofertar o que você tem de melhor para Ele. Queria que você fechasse agora os seus olhos.